hoje uma entrevista muito especial, um bate-papo que eu tenho certeza que vai ser agradabilíssimo. Eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios o professor Luiz Saião. Meu amigo, obrigado, professor, pelo carinho, por aceitar o nosso convite, estar por aqui. É uma honra recebê-lo. Graça e paz, que seja uma conversa abençoada. Seja bem-vindo. Graça e paz, Zeca, um prazer. Muito bom estar com você aqui, né, numa oportunidade de mais um encontro para a gente conversar sobre essas coisas assim tão importantes. E eu ouvi falar que a conversa hoje vai ser o fim do mundo, né? Então vamos ver. E um abraço para todo mundo que está em sintonia com a gente aí. Fique ligado porque hoje tem muita coisa especial para a gente poder aqui dialogar a respeito do assunto. Sem dúvida. A conversa vai ser o fim do mundo ou sobre o fim do mundo? Eu até assustei agora. A gente descobre, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que nos reserva, né? Se a gente vai ter a grande tribulação aqui mesmo ou não, né? Como é que vai ser essa história toda, né? Mas vamos lá, né? Sem dúvida. Bom, como o professor já adiantou, hoje nós vamos falar de uma temática que agrada praticamente todo estudante. Não, bom, vou começar com uma outra pergunta, então. Eita. Agrada todo estudante a escatologia, professor? Olha, eu acho que do ponto de vista da curiosidade, sim. Mas do ponto de vista do enfrentamento, nem tanto. Não só do enfrentamento, como do estudo, né? Não é fácil. Não é fácil. A escatologia não é fácil. Agora, o grande público gosta demais, né? Tem um apego muito grande com essas doutrinas, com esses pensamentos. Por que será que o pessoal gosta tanto disso? Assim, descobrir o que vai acontecer, ter a certeza, ficar mais calmo, não saber de nada mesmo? Então, eu acho que no primeiro momento é uma questão, vamos dizer, absolutamente normal, esperável, né? Você está caminhando na sua vida e todo mundo quer saber o que vai acontecer, qual que vai ser a expectativa, todo mundo vive na dinâmica da esperança, né? Então, quer dizer, se o sujeito é cristão e ele ouviu tanto, né, da parte de Jesus como das cartas do Novo Testamento, até mesmo de textos do Antigo, o Apocalipse, que vai ter um desfecho da história, a pergunta é como é que vai ser isso e onde é que a gente se insere nesse processo. Eu acho que esse ponto eu poderia chamar de espontâneo natural. O segundo, eu acho que não é tão bom, né? E parece que quando a gente está imerso num ambiente que parece muito problemático, ameaçador, aí a escatologia vira escatologismo, né? Uhum. E aí essas pessoas ficam reféns, porque parece que a grande mídia, por exemplo, trabalha com o que a gente chama de uma perspectiva catastrofista da realidade, né? Que põe as pessoas a uma situação de medo, de ansiedade, que tem toda uma dinâmica por trás disso. E aí quando o sujeito se sente muito apertado, o jeito é ele se refugiar, né, numa espécie de teologia mais escapista. Então, tem gente que vai para a escatologia não pelas melhores vias, né? Sim. E, finalmente, eu acho que existe talvez um outro lado que, por um lado, a gente compreende, mas é um pouco perigoso, né? É que o pessoal que liga o seu adivinhômetro, né? Sim. E aí é o pessoal que transforma a escatologia numa curiosidade excessiva. Então, o pessoal só falta colocar na agenda, né, a volta ao horário de Cristo, assim. Eu me lembro de um rapaz que falava comigo e falou, olha, pelas minhas contas, Cristo já está atrasado, ele já devia ter vindo. Aí eu falei para ele brincando, não é à toa que o pessoal diz que Deus é brasileiro, desse Cristo está atrasado. Não é fácil mesmo, mas a turma gosta demais, principalmente, eu concordo, pelo último ponto. As previsões, né, ganham muito destaque. Mas antes da gente até aprofundar alguma coisa nesse sentido, professor, a nossa ideia aqui é falar sobre um discurso de Jesus muito famoso, que alguns tratam até como um mini apocalipse, o texto lá de Mateus 24. Dá para realmente chamar dessa forma, de um mini apocalipse? Jesus está ali realmente tratando de coisas do futuro que iriam acontecer e que nós ainda estamos esperando? Então, é interessante que, num certo sentido, Mateus 24 não tem nada a ver com Apocalipse, do ponto de vista do tipo de literatura teológica que nós temos. Mateus
apresenta ali um evangelho, né, com as suas narrativas, e você tem ali o que são chamados 5 grandes discursos, até porque Mateus é escrito para o ambiente judaico, então ele está com 5 discursos por causa dos 5 livros da Torá, da lei, né? E aí, Mateus 24 e 25 é um grande discurso e fala dessa realidade profética, mas assim, de uma maneira semelhante ao tipo de palavra profética que você encontra no Antigo Testamento. O Apocalipse é um outro tipo de literatura. Na verdade, o tema, o assunto, né, que eles estão mexendo confluem, estão interrelacionados, mas eu diria assim que a maneira de apresentar é muito diferente. O Apocalipse já é um outro tipo de literatura, ele é cheio de visões, ele é cheio de um simbolismo muito forte, ele tem um dualismo muito definido. Então, assim, num certo sentido, eu diria que sim, que o conteúdo é similar, mas as embalagens são muito distintas aí, então existem similaridades e distanciamentos. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso que é importante é que você não pode tentar entender o Apocalipse e Mateus 24 do mesmo jeito, né? Porque é um outro perfil de texto. O fato de ser um discurso já ajudaria nessas mudanças, né? João tá escrevendo ali, né? Relatando as suas visões, e Jesus tinha um público, né? Exatamente. Pessoas que estavam ouvindo ali. Inclusive um dos versículos muito polêmicos, né, do texto de Mateus 24 é sobre a geração, né? Então, talvez nem tanto. Como assim? O pastor não acha que ali é um... Não, porque, veja, o que acontece? Vamos pensar um pouquinho em Mateus 24 aqui. O que a gente tem, né? A gente tem a apresentação de Jesus, né, a partir da expectativa da Bíblia hebraica. Então, quem é Jesus? Jesus é o novo Moisés, né? Então, tanto é que você... No primeiro discurso, você tem o que? O Sermão do Monte. Por que ele é do monte e em Lucas ele é da planície? Ele precisa ser do monte porque a última vez que Deus falou de uma maneira preponderante foi no Monte Sinai. Então você tem Jesus, Monte das Bem-aventuranças, Moisés, Monte Sinai. Os 10 mandamentos, as bem-aventuranças. Então tem um paralelo intencional. Então, por causa dessa pegada, você vai ter a manifestação de Jesus como profeta e como rei crescente, que se manifesta e é rejeitado, particularmente pelo sistema religioso. Então, quando a gente chega em Mateus 24, você vai ter assim o anúncio do juízo sobre essa rejeição e, claro, que isso aparece em sintonia com os profetas do Antigo Testamento caindo sobre Jerusalém. Então, a gente vê esse elemento aparecendo lá, e aí ele vai dizer, né, não passará essa geração até que tudo isso aconteça. A primeira interpretação que alguém lê, peraí, então tudo isso aconteceu, né, durante aquela geração, que é um argumento que favorece muita gente que tenta entender tudo em Mateus 24 a partir da realidade do passado, né, que é o que é chamado de posição preterista. Só que tem muita coisa em Mateus 24 que, tipo, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, então virá o fim. Tem uma série de textos ali que a gente, para encaixar no primeiro século, tem uma certa dificuldade. Quando a gente olha para a geração como uma palavra que pode ter o sentido de não passará essa etnia, essa raça, ou seja, a realidade de Israel não acabará até que todas essas coisas aconteçam. Aí a coisa começa a fazer sentido, porque na escatologia mais disseminada a gente pensa o seguinte, ou é a geração do primeiro século, ou é a geração do futuro lá no evento apocalíptico que a gente está aguardando lá na frente. E é possível que Jesus está dizendo, olha, Jerusalém e o povo judeu vai passar por essa situação de juízo forte que está chegando, mas não terá fim enquanto todas as coisas não se cumprirem. Então aí você tem um ângulo bem mais amplo de entender. Sim. Inclusive na própria NVI, né, edição de 2000, você vai ver isso no texto e a alternativa de tradução embaixo que é legítima. Aí a gente pode fazer uma relação com as profecias do Antigo Testamento, relacionadas, por exemplo, ao Dia do Senhor? Com certeza, o Dia do Senhor
é o dia, vamos assim dizer, do acerto de contas, né? Porque você tem uma dinâmica no Antigo Testamento que é muito assim ligada ao problema do mal, né? Porque assim, Deus é bom e Deus é poderoso e o pau está quebrando e não se resolve nada. Então a pergunta é, quando é que vai ajeitar essa equação? Aí a proposta dos profetas, né, que a gente vai ver, por exemplo, em Amós, vai ver em Sofonias, né, é que o dia do Senhor está chegando. Então, quer dizer, agora vai passar a régua. Vai ser o dia da visitação, né, o dia de Deus entrar nesse processo para colocar os pingos nos is. Então, nesse sentido, Mateus 24, com seus paralelos de Lucas 21, de Marcos 13, eles têm sim esse tom, né, de que o juízo vai chegar, que pega com o que vem lá no começo, né? Quando Jesus é batizado, né, e é anunciado que o reino chegou, você tem a separação, né, entre o grão e a palha, aquilo que vai persistir e aquilo que é queimado no fogo. Então dá para fazer uma relação direta com a destruição do templo, o dia do Senhor e o juízo com a nação de Israel? Sim, e aliás, eu acho que aqui a gente começa a entrar num ponto, né, que é vital e que muita gente assim lê e fica perdido, porque olha para os textos assim dentro da nossa perspectiva. A gente vem de uma cultura, né, moderna, que a gente pensa em termos de tempo muito numa linearidade cronológica, né? Então a gente sofre, que eu acho, de síndrome de agenda, né? Então assim, deixa eu abrir a agenda aqui, deixa eu pegar os versículos e colocar na data tal, no ano tal. Sim. Só que quando você lê, por exemplo, Joel 2, 28 a 32, quando Joel está falando, né, da praga de gafanhotos que atingiu ali Judá, e aí ele vai profetizar, dizendo, olha, vocês acham que a bênção de Deus é que vocês vão ter trigo, vinho e azeite? Vocês não viram nada, né? Deus vai derramar o seu espírito sobre todo tipo de gente, né, que tradicionalmente se traduz por toda a carne. E aí ele menciona isso e depois fala sobre sinais dessa ação de Deus, que envolve sinais na lua, no sol, né? Quando Pedro, no Pentecoste, vai falar sobre isso, ele diz, olha, está se cumprindo o que o Joel falou. O Espírito, assim, aí ele coloca na mesma frase, sol, a lua, tal, mas isso não está lá. Não está lá do ponto de vista cronológico, mas está no mesmo slide, no tempo da intervenção divina. Então, quando a gente vê Mateus falando sobre isso, essa questão, ela já tem, digamos, um histórico, porque o templo já foi destruído lá atrás por Nabucodonosor. E uma coisa muito curiosa é que a tradição judaica diz que as duas datas, na época babilônica e na época romana, é a mesma data no calendário hebraico. É o dia chamado Tisha B'Av, 9 de Ave, onde os judeus do mundo todo jejuam e lamentam pela destruição do templo. Então é curioso que você tem sim, né? Porque como o templo é o espaço sagrado especial, o lugar que Deus escolhe para colocar ali o seu nome, e aquela geração perde o caminho, né? O entendimento da intervenção e da proposta divina, então isso cai sobre isso. Agora a pergunta é se aquele elemento se esgota ali ou não. Então, no meu entendimento, é muito comum a gente ver, por exemplo, quando Jesus fala o que vai acontecer, ele vai dizer, vocês vão ver o que foi falado pelo profeta Daniel, né? Mas acontece que tem uma profanação do templo depois de Daniel, na época dos Macabeus, dos Asmoneus. E aqui você tem esse elemento, e eu entendo que vai ter no futuro também. Então, assim, não é sem razão que Roma é chamada de Babilônia no Novo Testamento, porque o foco, né, tem até a ver com o jeito hebraico de pensar, né? Hebraico, o verbo hebraico não é presente, passado, futuro. É ação acabada e inacabada. Isso. É um outro jeito de organizar a coisa. Então você tem um slide que fala do tempo da intervenção, ou do julgamento divino, e isso está entremeado do ponto de vista do nosso calendário. E aí, geralmente, quando a gente lê, a gente coloca a coisa de um lado ou de outro. E pode ser que os dois elementos estejam entrelaçados naquela pintura que aparece para a gente.
até para não pular muito, apesar que o Apocalipse faz isso, né? Vai e volta, tem uns desenhos assim. Vou nessa questão que o irmão levantou de Roma, né? Muito estudioso vai na visão do Apocalipse mesmo agora, como João falando de Roma, de Nero, e todo aquele desenho que a igreja passava naquela perseguição ali, principalmente no primeiro século, o que encaixaria muito com a própria descrição de Jesus ali em Mateus 24. Como é que o pastor vê essa relação? Então, não tem dúvida que o Apocalipse tem em vista Nero. Até porque nós estamos falando da época de João, né, do reinado de Domiciano, e Nero causou, né, o sofrimento maior para a igreja primitiva. Ele foi imperador do ano 54 até o ano 68, né? E quando você lê o Apocalipse, quem são esses que vieram da grande tribulação e está falando lá, Senhor, até quando não vingará o nosso sangue e tal? Uma coisa que a gente esquece é que o texto não está sendo lido só por nós hoje. A pergunta é o que ele significou para as pessoas no final do primeiro século e no segundo século. Então, essa comunidade da fé está numa crise muito grande, porque Roma domina o mundo com mão cruel. Grande parte da população do império é oprimida pelo Império Romano. Esse pessoal, muitos são escravos ou são pessoas de posição mais simples, e eles ouvem falar, né? Tem até uma conotação política de um condenado por Roma em Jerusalém, que era, né, a salvação de Deus e que surgiu no meio de um dos povos dominados, que é o povo judeu, e que ele vai voltar e vai reinar. Só que, cadê? Ele não chegou, a gente está morrendo, está sendo perseguido. Então você tem, é curioso isso, o Apocalipse é um discurso de esperança e consolo. E hoje a gente transformou ele, não põe medo em todo mundo. Sim. Porque o pau vai quebrar, né? Exatamente, a intenção é outra. E também não tem a intenção de satisfazer curiosidade, tem a intenção de produzir santidade e vida piedosa. Né? Já que essas coisas vão ser assim, que tipo de pessoas vocês devem ser? Né? E aí, esse elemento está aí, num certo sentido, até o nome, né? César Nero dá 666, isso, Apocalipse isso, 13, verso 18, que menciona isso, né, da besta. Mas olha só, 1 João 2,18 tem um negócio mais enigmático ainda. Diz o quê? Diz que muitos anticristos têm saído pelo mundo. Então, quem é o anticristo? É Nero? São esses? Então, no meu entendimento, nós temos uma espécie de referência de anticristo maior, significativa, em Nero. Temos anticristos nesse mesmo espírito antideus, diabólico, presentes e através da história. Acho que não é nem difícil a gente nomear alguns aí que se encaixariam nessa situação, e eu acho que com certeza vamos ter uma referência de anticristo apoteótico definitivo no final. Então acho que a coisa não esgota, porque eu até hoje nunca vi ninguém conseguir desatar todos os nós, né, do Apocalipse e dos Evangelhos e fechar tudo no primeiro século sem ficar com alguma coisa na mão que não tem onde pôr. E a mesma coisa para o futuro. Então o pessoal que joga tudo para o futuro lê essas coisas ligadas ao primeiro século e parece que eles não estão vendo uma coisa que está muito clara que está lá. Então, nesse sentido, eu diria que o texto é biflex. Sim. Né? Então, ele trabalha com as duas referências. Uma dificuldade muito grande que as pessoas, o estudioso, né? As pessoas não, o estudioso tem com relação à datação do próprio Apocalipse. Sim, com certeza. Como é que teoria que o professor abraça nesse sentido? É depois ali dos anos 90 mesmo? Ou alguma coisa que antecede o ano 70? E aí a gente teria, sei lá, algumas possibilidades mais claras assim de João apontar isso, inclusive do 666 para o Nero. Então, assim, a vasta maioria dos estudiosos, especialmente que a gente pode chamar do contexto evangelical, eles vão colocar o Apocalipse nos anos 90. Pouca gente, né, vai fazer isso. É curioso, né, que tem até um autor muito liberal chamado John Robinson, que escreveu um livro, né, Sendo Honesto para com Deus, muito crítico. Curiosamente, ele coloca o Apocalipse antes do ano 70. Ele tem uma visão. E um dos argumentos que é apresentado nessa discussão é o seguinte,
que depois do ano 70 a situação fica tão difícil com a destruição do templo, tem todo um processo tão complicado que ele acha impossível que o livro tenha sido composto e tenha tido condições de circular, né? Mas argumentos linguísticos, argumentos literários e até da história longa de João em Éfeso, tudo isso parece favorecer, né? Então eu acho que quem às vezes aperta um pouco para ficar nos anos 70 é porque quer trabalhar com preterismo pleno. Mas eu acho que é difícil sustentar. E uma coisa que também está fora do nosso radar é que, assim, quando a gente estuda a coisa do ponto de vista da história com a questão da Bíblia, a gente focaliza muito na destruição do templo nos anos 70. Né? Mas, na verdade, entre os anos 132 e 135, aí é que Jerusalém virou farelo mesmo. Porque teve uma segunda rebelião. Essa segunda rebelião, quase 1 milhão de pessoas morreram nessa guerra contra, né? Foi a famosa rebelião do Bar Kokhba, né? Que se proclamou como Messias, e aí sim chamou a atenção, e o imperador Adriano veio para cima, e nessa guerra Jerusalém foi trucidada, né? A cidade se destruiu tudo que tinha no Monte do Templo, e a cidade mudou de nome, foi chamada de Ilha Capitolina. Ele cancelou o nome de Judeia, né? E a ideia dele, a gente tem que acabar com essa herança judaica que prejudica tanto a gente, né? E até chamou o lugar de Filistina, Palestina, por conta dessa relação de distanciamento. Então a gente vê que o negócio, então quer dizer, o Apocalipse poderia ter desdobramentos para o segundo século. Maiores, uma perspectiva histórica ajuda demais na interpretação, e a gente conversava aqui nos bastidores, até comentei com o professor que depois da leitura de alguns livros, falar que advogo, acho que é até forte assim, mas entendo o preterismo como algo mais plausível. Mas, de fato, a datação do Apocalipse é um daqueles objetos que fica na mão ali e depois você não sabe onde colocar, assim como tantos outros quando a gente estuda teologia. Eu quero falar de um desses objetos que vão ficar na mão aí, professor. Vamos lá. Principalmente olhando para os nossos dias hoje, a situação de Israel. Voltando na sua resposta anterior, se o ano 70 a gente pode encarar ali como um dia de juízo com a nação, como é que nós vamos encaixar Israel então no plano escatológico? Afinal de contas, aqui no Brasil principalmente, o dispensacionalismo é muito forte, a figura de Israel é muito preponderante, mas como é que o professor vê o ensinamento bíblico nesse sentido? Acho que a gente precisa talvez considerar duas coisas. Toda a nossa discussão escatológica e ligada ao Apocalipse, ela está muito, que eu poderia chamar de refém da nossa teologia sistemática, né? Então se organiza dessa maneira, só que quando você trabalha com a teologia bíblica em si, com a exegese do texto, você tem o que a gente chama de uma tensão, né? Num certo sentido, o reino já chegou, ele está presente, o reino de Deus está entre vocês, no meio de vocês. E por quê? Porque o rei chegou, ele veio. Então, quando foi perguntado, né, lá, até o João Batista mandou perguntar, escuta, como é que é? É você mesmo, tudo, né? Então, olha, os mortos estão sendo ressuscitados, os leprosos estão sendo limpos, os doentes estão sendo curados, e o reino de Deus está anunciado. Só que esse reino que chegou não veio na sua plenitude. Então, você tem a famosa tensão dialética entre o já e o ainda não. Então, está nesse processo. Aí, o que acontece? Nesse fato de que o reino chega e com ele já chega um certo juízo, e ao mesmo tempo isso acompanha até o desfecho da história, você tem o lugar aí de Israel. E aí vários ajustes precisam ser feitos nesse entendimento. Em primeiro lugar, Israel não é exatamente um conceito étnico, que as pessoas perdem disso, porque acho que são coisas tão básicas. Por exemplo, Jacó tem 12 filhos, né? Eles se casam com quem? Não tem mulheres judias. Todas as esposas deles serão esposas que vêm num outro contexto, né? O sogro de Moisés, Jetro, é de Midian. José, que vai ser pai de Manassés e Efraim, a mulher dele é egípcia. Então o conceito, né, desse povo que sai do Egito, inclusive, é chamado de um povo que vem junto com uma mistura de gente. Então quando as pessoas pensam em judeu ou Israel, pensam numa raça, em categorias modernas. E na verdade é uma comunidade que conhece o Deus único
e se relaciona com ele na base da aliança. Então, no próprio Antigo Testamento tem uma coisa muito interessante. Você tem o elogio do judeu ou do hebreu por causa da aliança e a crítica a ele, porque ele deixa de ouvir o que Deus falou. Você tem a crítica ao gentil por causa da idolatria, da vida por parâmetros distanciados do eterno, e o elogio do gentil, como você tem em Raabe, como você tem em Naamã, como você tem em Ruth, né? Então isso está entrelaçado. Aí o que acontece? Israel como nação, apesar das alianças, vai falhar. E aí eu acho curioso. Algumas pessoas vão pensar o seguinte, que eu acho que é um problema teológico, especialmente para quem diz que acredita na soberania de Deus. Se Israel é plenamente rejeitado porque falhou, aí de nós também seremos, porque certamente iremos falhar. Então, se os dons e a vocação de Deus depende da firmeza do ser humano, meu amigo, não sobra ninguém. Por isso que em Romanos 11, Paulo vai dizer com clareza, porque ele está numa igreja mista, que tem gentios e judeus celebrando o Messias que veio. E a pergunta é, claro, escuta, é verdade então que Deus rejeitou o seu povo? A resposta dele não, de jeito nenhum. Então, ao mesmo tempo que a comunidade da fé ela é uma unidade, num certo sentido, não tem judeu e gentio, assim como não tem homem nem mulher, nem grego, nem bárbaro, nem romano, nada, porque todos nós, Gálatas 3:20, somos um em Cristo. Do ponto de vista de quem faz parte dessa unidade que não é uniforme, é cada um no seu perfil. Então Paulo está conversando com os Gálatas, o que estão dizendo para vocês? Fazendo circuncisão? De jeito nenhum, como assim? Timóteo, você é o que mesmo? Quem é sua mãe, quem é sua avó? Você já circuncidou? Vai lá, rápido, como assim você não fez ainda? Por quê? Porque ele está tratando a especificidade. Então você tem um tratamento de heterogeneidade e homogeneidade. Então, nesse sentido, Israel permanece debaixo dessa direção soberana e graciosa de Deus. Não tem sentido. Isso é tão sério, porque pensa nos primeiros gentios do primeiro século. Quer dizer, se Deus fez um trabalho tão grande por tantos séculos com esse povo e agora jogou fora, quem garante a nossa entrada nesse negócio agora? E se a gente pisar na bola, vai dançar também? Então, a coisa faz muito sentido nessa conexão, né? Por isso que eu fico admirado, gente que defende tanto a soberania de Deus, mas com o judeu ela não funciona, ela vai pro vinagre. Então, eu acho que dá um pane na minha cabeça. E a gente está muito acostumado com esse negócio de tipo, amilenismo ou dispensacionalismo. O mundo teológico é um universo. Imagina, Karl Barth defendia a existência de Israel e dizia que Deus tinha plano. E a última coisa que Karl Barth era um dispensacionalista. Está cheio de teólogos, até da tradição reformada, entre eles Jonathan Edwards, que acreditava num Israel retornando. E então você não precisa ser dispensacionalista scofieldiano para ver uma realidade da ação de Deus para com Israel, e nem precisa, porque Deus age nesse sentido com Israel em relação ao futuro, e eu diria até o presente, necessariamente se tornar um judaizante, dizendo agora, ó, se você tem uma pegada mais judaica, você está num paradigma assim acima da galera que é, entendeu? Que está lá na geral. Né? Sim, sim. Então existe um perigo de uma proposta de judaização indevida da comunidade da fé gentílica que não tem nada a ver com isso, e existe um perigo de um antissemitismo teológico que se desdobra numa direção problemática. Então eu entendo, sim, não só entendo, como eu até experiencio isso, porque eu conheço isso um pouco mais de perto, que sim, Deus tem um tratamento e um plano que envolve Israel, né? E que Israel vai ser resgatado por Deus nesse desfecho, né, dessa oliveira que tem judeus e gentios juntos, e que isso faz parte desse cenário. Agora a discussão é, será que tudo que acontece com Israel hoje necessariamente se encaixa nisso? Essa é a discussão. Porque de fato, aquelas coisas que ficam penduradas assim, né, o aliancismo tem muitas dessas assim, principalmente quando a gente fala de promessas a Israel, né? Quando a gente olha para o texto bíblico, promessas, por exemplo, territoriais, que nunca foram cumpridas, né?
na sua plenitude. Na realidade mesmo, geográfica mesmo, né? E aí eu sempre fico pensando nesse aspecto, assim, é nesse sentido que o pastor inclusive acha dessa restauração de uma nação mesmo, para que tudo isso se realize? Então, quando você vê certos textos, por exemplo, você pega o final do livro de Amós, capítulo 9, verso 14 e 15, você tem um texto dizendo o seguinte, que eu reunirei meu povo de todos os diversos cantos e os trarei de volta à sua terra para nunca mais serem de lá desarraigados. Então a pergunta é, o que esse texto quer dizer? Qual é a possibilidade de você transformar um texto como esse, como uma coisa espiritualizada ligado à igreja? É um negócio muito artificial. E você vai encontrar uma coisa paralela também em Zacarias, capítulo 9, trazendo esse capítulo 4, né, trazendo esse tipo de enfoque. E Jesus, em Lucas 21, vai dizer uma frase muito forte, né? Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se complete. Então, como assim? Tem um tempo dos gentios em Jerusalém que ele se completa? Como é que você lida com isso? E tem mais. O próprio Jesus diz em Jerusalém, vocês não me verão outra vez até que venham a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Baruch haba Beshem Adonai. Onde você consegue encaixar isso? Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de entender isso, né? Por isso que o pessoal não sabe, mas os que defenderam a existência dos judeus na terra de Israel, antes dos judeus foram cristãos, muito antes deles. Sim. Nem eles não estão muito cientes dessa realidade. E nesse sentido, eu acho que sim, quando você vê um povo quase 2000 anos depois, mantendo língua, cultura, tradição e fé, passando por toda a perseguição, recentemente com a época do nazismo aí, quase, né, 1/3 dos judeus foram assassinados naquela situação terrível, e esse pessoal volta para a sua terra de origem, eu não vejo como não entender que há um agir divino. E para mim é curioso, o pessoal fala, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, né? Não cai um cabelo na nossa cabeça. Agora, depois de 2000 anos, os judeus estão de volta na terra, isso não tem nada a ver com a ação de Deus. Ok, tem a ver com o que então? Então eu acho que isso faz sentido. Agora, são coisas diferentes. Qual é a extensão exata dessa terra que deve ser considerada ali ou não? Qual é a relação de convivência com os não-judeus nesse cenário? Qual é a opinião que a gente pode ter sobre a posição política de um governo A ou B em Israel? Aí é outro departamento, porque a própria população israelense, que inclusive é diversificada, ela não tem uma posição só. Então, às vezes tem gente assim que acha que se você discordar, né, do que o governo israelense está fazendo, então você está indo contra alguma coisa que tem a ver com a realidade divina. E não é o caso, com certeza não, né? Inclusive Deus foi contra Israel várias vezes na história, especialmente quando Israel fez bobagem, né? Então a gente tem que ter, acho que um equilíbrio, né? Você não pode entender que o fato de alguém estar ligado a Israel ou ser ligado ao contexto judaico, isso significa uma espiritualidade superior diferenciada. Você não pode desprezar esses textos que parecem não ter outra possibilidade de entendimento legítimo e exegético. Então Deus está tratando com o povo judeu, e eu sou testemunha que em toda a história nunca tantos judeus se voltaram para Jesus como nos últimos 30, 40 anos. É um negócio impressionante que está acontecendo. Então eu acho sim que alguma coisa especial está acontecendo e que isso faz parte dessa coisa dupla que está acontecendo no mundo, né? Eu peço desculpas, eu sou a pessoa menos indicada para vir falar sobre o assunto aqui, porque eu sou um otimista incurável, né? E geralmente quem fala do Apocalipse fala, não, a besta vai te pegar ali, o anticristo está na esquina, você vai ser preso, vão te torturar. E o que acontece nos nossos tempos, apesar dos problemas, é que nunca tanta gente de tudo quanto é tribo, povo, língua, raça e nação recebeu o evangelho como nas últimas 5 décadas. Nunca a igreja foi capaz de fazer a grande comissão. E agora você vê essa expansão tão significativa, e é curioso, você tem uma grande
colheita das nações e um despertamento de Israel, que eu acho que tem muito a ver com Ezequiel 37, né? Os ossos, porque a profecia fala que é em relação ao povo. Então parece que a coisa está ganhando vida. Então eu não consigo ver isso sem perceber uma atuação divina no eixo da história. Agora, é interessante esse aspecto de Israel ainda, professor, porque recentemente a Christian Post, uma revista norte-americana, publicou uma mudança acentuada no pensamento dos mais jovens com relação à figura de Israel. A pesquisa não traz necessariamente uma ligação com a situação atual, ainda que nos noticiários nós observamos que as universidades norte-americanas estão bem com debates acalorados, né? Muito. Literalmente pegando fogo nessa situação. E essa revista então trouxe uma pesquisa que os mais jovens, os cristãos, têm mudado a sua perspectiva com relação à figura de Israel, inclusive na escatologia, tirando Israel desse centro, indo mais para uma linha aliancista, vamos dizer assim, né, milenista, deixando Israel de lado. O irmão consegue enxergar alguma relação com essa situação política, talvez não só atual, mas dos últimos anos? E se o irmão pensa que isso pode chegar aqui no Brasil, já que o nosso pensamento majoritário aqui é de uma proeminência de um plano futuro com relação a Israel, mas a nossa teologia é muito americanizada, né? O que é produzido, embalado lá, vai ser consumido aqui com muito fervor. É que a gente pode ver uma mudança também? Então, é uma coisa curiosa isso, e eu diria o seguinte, por razões de contingências históricas aí, quando o dispensacionalismo que tem origem na Inglaterra, né, com o J.N. Darby, ele chega nos Estados Unidos num terreno fértil, a gente está num momento ali quando ao mesmo tempo começa a crescer o liberalismo teológico. E esse liberalismo ganhou força no começo do século XX e fez com que muitas igrejas ficassem assim sem muita opção. O que a gente faz? Vamos mandar, né, os nossos estudantes e seminaristas para tais lugares. Então abriram-se muitos institutos bíblicos, né? E esses institutos bíblicos, essas escolas, eles pegaram essa carona, digamos, com Darby / Scofield, e esse dispensacionalismo se desenvolveu muito. Porque ele tem muito a ver com esse jeito de ser anglo-saxão e bate muito com essa realidade americana de você dividir direitinho as 7 dispensações, fazer, né, aquela coisa meio sistemática que é muito peculiar, né, para esse ambiente. E também porque os Estados Unidos se desenvolve como um ambiente de liberdade, de refúgio, uma quantidade gigantesca de judeus imigrou para lá, um dos poucos lugares onde eles tiveram uma relação muito tranquila, menos conflitiva, menos, né, e se ambientaram realmente, né? Tanto é que o pessoal diz, os judeus criaram Hollywood, os judeus fizeram uma série de coisas, né, na América do Norte. Então aquela cultura que acabou sofrendo tanto na Europa, ela meio que se transplantou, né? E então isso trouxe todo um processo favorável. E quando acontece o desastre, né, do nazismo e os judeus voltam lá, conseguem se estabelecer, então não só houve uma relação peculiar com Israel, mas eu diria que houve até um romantismo apaixonado. Então, ali Israel, a terra de Deus, aquele negócio todo. E Israel, então, foi associado aqui à liberdade, foi associado à democracia, foi associado a valores ligados à tradição judaico-cristã, né? E no Brasil é interessante, porque o Brasil tem um certo paralelo com os Estados Unidos, no sentido de ser uma nação grande, né? Uma nação que também, né, tem uma experiência de receber gente de tudo quanto é lugar do mundo, que veio para cá e buscou refúgio, em uma proporção menor, mas também muitos judeus. E a gente tem toda uma coisa assim de que a primeira sinagoga das Américas foi no Brasil, lá em Recife, né, a famosa Kahal Tzur Israel, do rabino Isaac Aboab da Fonseca. Os primeiros que vieram para aqui eram cristãos novos, fugindo da perseguição. O Brasil, a palavra Brasil tem a ver talvez com Barzelo, Barzilai, que tem a ver com ferro, e tem toda uma mística brasileiro-judaica aí, né?
Então tem aquele pessoal, eu sou Pereira, eu sou Nogueira, Oliveira, Teixeira, acho que eu tenho alguma raiz, né? E se o brasileiro não pode ser alemão, inglês, ou suíço, ou qualquer coisa assim da reforma, fala, eu sou parente de Abraão, você está achando o quê, né? Então acho que há elementos aí que favoreceram essa conexão assim peculiar, só que Israel nos últimos tempos tem se ficado com uma imagem muito desgastada. E aí eu vejo vários fatores que complicam o processo. Primeiro, é que no ambiente de muitos defensores de Israel tem dois caminhos problemáticos. Um de gente mística demais. Então é muito comum, por exemplo, você ver movimentos religiosos evangélicos, vamos dizer assim, de perfil excessivamente místico e até desequilibrado na sua postura, ser fanático por Israel. Olha, eu estou trazendo água do Jordão, eu estou trazendo aqui, né, a pedra que Davi derrubou Golias. Tem muito, né, professor? Tal. Então o pessoal vai lá, traz carregamento de coisas, né, tal. Então, assim, eu já fui mais de 60 vezes para Israel, né, e eu já vi cenas que nem convém contar, né? Mencionar entre os santos a gente no nível assim. Fazendo de tudo, sim. Que a gente vai com enfoque de estudo teológico, arqueológico, histórico, uma pegada muito diferente, né? E a gente vê cada coisa e fala, peraí, né? Eu espero que tenha sido só uma visão, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem também esse pessoal que se liga em Israel desse ponto de vista profético e imediatista e toda hora está dizendo, olha, o fim do mundo vai chegar porque aconteceu isso, porque teve um problema no Sol, outro na Lua, aconteceu não sei o que, no Mar Morto, houve isso, houve aquilo. E eu acho que isso vai criando um desgaste, que aí o pessoal fala, pô, toda hora esse pessoal está dizendo um negócio, quando chega lá não é nada. Sim. Então, eu acho que o pessoal cansou desse escatologismo desenfreado. E associado ao fato de que Israel hoje, de maneira muito clara, enfrenta uma crise política interna e que uma série de coisas ligadas ao governo trouxe um desgaste internacional. E o que acontece lá hoje eu vejo como um plano muito bem arquitetado pelo Irã, né, que é a base desse terrorismo que tem a ver com Hamas, com Hezbollah, com os Houthis no Iêmen, uma série de situações, e com um trabalho feito também no âmbito internacional e semeando muito em cima do antissemitismo latente, né? E aí então a coisa pegou, e hoje, né, a famosa frase, os judeus eles controlam a mídia, imagina se controlam, tão muito ruim de serviço, porque não é possível que esteja o mundo todo apedrejando Israel e eles estejam no controle disso. Então eu acho que as novas configurações políticas, as polarizações que assim se definiram, a maneira como a coisa tem sido apresentada lá, e é curioso que eu conheço centenas de pessoas que nunca pisaram lá, nunca viram nada, nunca conversaram com ninguém e têm certeza de tudo, né, do que está acontecendo. E então eu acho que isso trouxe um desgaste. Então é verdade que eu acho que lá, e também aqui, acho que aqui também já houve uma perda nesse sentido, vai haver um pouco de descolamento de uma imagem favorável e positiva de Israel por uma série de fenômenos. Então faz sentido o que está acontecendo, e eu acho que pelo menos num período, nos próximos meses ou anos, eu acho que esse cenário vai ser desfavorável, né? Eu que tenho contato tanto com árabes cristãos na região, como com judeus, amigos, alguns messiânicos, outros não, eles estão muito, como é que eu digo, atingidos, né? Muito, mas não só pelo que está acontecendo. O que está acontecendo lá, eles de certa forma sempre esperavam que fosse isso, eles já estão lidando com isso faz tempo, mas o medo maior, a interrogação é como é que tanta gente do suposto mundo livre, né, é capaz de ter um viés tão anti-Israel como nunca se viu anti ninguém, né? Não se vê isso anti-Rússia, não se vê isso anti-Coreia do Norte, não se vê isso anti-ditadores do mundo árabe que fazem coisas gravíssimas. Então a turma está, vamos dizer, em grande sofrimento diante dessa situação. Sim, e a situação crescente, né?
Cada dia que passa, mais países criticando, aderindo realmente a essa postura aí contrária, né, à participação de Israel, o modo como Israel tem lidado com a guerra. Felizmente, professor, nosso tempo passa muito rápido. E nós vamos caminhando para o final, mas eu não posso deixar de comentar que senão o pessoal em casa vai pegar no meu pé, que é uma discussão que aqui no Brasil é muito forte, atual, assim, forte, que é do pré e do pós. Fazendo ali uma relação com a grande tribulação e como isso vai funcionar com a igreja. Eu queria aproveitar esses últimos minutos aqui da nossa conversa para falar um pouco sobre isso. É uma discussão válida na teologia, ou a leitura, como o irmão já falou aqui, dos slides que estão ali sobrepostos, na sua visão clareia isso, e nós estamos aqui debatendo algo que é mais simples. Então, de novo, né, o que a gente tem? A gente tem basicamente, né, uma escola amilenista, né, que está presente em boa parte da tradição protestante, que é, por definição, preterista, predominante em termos de escatologia, e que entende, vamos dizer, o final dos tempos e a vinda de Cristo de uma maneira, vamos dizer, de um evento único, sem desdobramentos peculiares, e enxerga essa tribulação principalmente no contexto preterista, né? O mundo pré-milenista, que deve ser separado do que a gente chama de um pré-milenismo histórico, né, do tipo do George Led, que é uma coisa que trabalha um pouco mais com uma escatologia, vamos dizer, mais exegética do que, né, do tipo que a gente tem na escatologia, vamos dizer, sistemática. O mundo pré-milenista, assim, é que acabou achando esse elemento de divisão, porque se tem uma tribulação, ela é um período específico do futuro, ela tem um papel importante, né, na realidade do final dos tempos. Então, o que a maioria das pessoas tem na cabeça, até por causa do filme Deixados para Trás, né, e por causa também do fato de que a tradição pentecostal, ela acabou crescendo junto com essa pegada dispensacionalista, então todo mundo acaba pensando, a igreja está indo aqui, aí chega o arrebatamento, né, a igreja sai, temos o período da tribulação que equivaleria à última semana de Daniel, no capítulo 9, verso 24 a 27, depois termina a igreja, não enfrenta tribulação nenhuma, fica aqui para o pessoal da segunda divisão e para os judeus, os que ficarem, aí ela desce no final, com Cristo, né, nos ares, para aí ser vitoriosa e implantar o reino milenar na Terra antes da eternidade final. Aí alguns botam o Armagedon antes, outros depois, tal. Então, qual que é a questão? Toda essa construção, ela é feita sem muita indicação do próprio texto. Nenhum texto diz que isso deve estar aqui ou ali. Você tem os elementos mencionados e a pessoa que organiza é que coloca isso dentro dessa realidade. Se a gente pegasse o primeiro século, muita gente passando e vendo aquela realidade que eles estavam enfrentando, eles indicariam que essa tribulação, até porque a expectativa da igreja primitiva é que Cristo vai voltar logo, em breve. O em breve deles é o em breve imediato, tanto é que o grande problema é o que acontece com as pessoas que morreram agora? Eles estão perdidos porque eles não ficaram para a vinda, né? Então, num certo sentido, essa tribulação está presente no primeiro século. Mas eu já viajei por 64 países no mundo. Eu já entrei em um quarto de uma casa onde eu via o sangue, né, grande na parede de uma pessoa que foi degolada, né, pelos jihadistas locais, né? Então, se você falar para essas pessoas de algum desses ambientes fora do nosso contexto mais imediato, que vai ter uma grande tribulação, do que esse cara está falando? Como assim uma tribulação maior do que eu estou enfrentando aqui, né? Então, num certo sentido, no meu entendimento, a tribulação é a marca permanente da igreja verdadeira. Aqueles que quiserem viver, né, consagradamente ou piedosamente em Cristo Jesus, sempre padecerão perseguição. Agora, entendo da mesma maneira que eu vejo a questão do anticristo, né, no passado, na história e no futuro, eu acho que a tribulação é uma coisa
do mesmo perfil. Ela vai estar acompanhando, e acho sim que no desfecho apoteótico da história vai haver um repúdio profundo, né, o Evangelho e a pessoa de Cristo, que vai se desdobrar nisso. Agora, se você perguntar para mim o que você de fato não é pré-tribulacionista. Eu acho que não dá para pensar em cristianismo do Novo Testamento dessa maneira. E uma das coisas que eu acho difícil de sustentar na maneira pré-tribulacionista de pensar é 2 Tessalonicenses 2, né? Porque Paulo vai dizer, olha, ninguém mude, né, o entendimento de vocês por epístola, por carta ou por profecia, né, com palavra, como se a vinda do Senhor, porque isso de modo nenhum acontecerá antes que seja revelado o homem do pecado, né, e vem a apostasia. Então, o que eu acho curioso na posição pré-tribulacionista é que praticamente a igreja não vai conhecer o homem do pecado. Quando o indivíduo surgir, né, a igreja vai embora. E eu não vejo sentido numa carta como Tessalonicenses de avisar a uma igreja gentílica de uma realidade que ela nunca vai enfrentar. Então parece que Deus mandou a carta para o endereço errado, para as pessoas que não vão ter nada a ver com isso. Então eu não vejo substância nisso. Eu acho que vai haver, assim como houve no primeiro século, eu tenho esse elemento do início e do apoteose, né, da história da igreja numa certa sintonia, e entendo que inclusive isso faz parte da própria purificação da noiva, da própria depuração dessa comunidade para o desfecho daquilo que envolve a volta de Cristo. Pegando esse gancho da tribulação, o pessoal fala muito dessa questão, né? Os mártires do primeiro século padecendo e a igreja retirada, né? Na hora que deveria enfrentar, né? Então, é um negócio muito esquisito pensar nisso, né? E isso é tão forte, né? Que você vê que no grego do Novo Testamento, martírio e testemunho é a mesma palavra, né? Então por definição isso é assim, porque a igreja primitiva, ela tem a intolerância, né, dos religiosos de Jerusalém e a intolerância total do Império Romano, né? Sim. Então ela não tem para onde correr, né? E que intolerância do Império. Talvez uma das grandes perseguições institucionais assim, da igreja, relacionada ao Império mesmo. E aí o pessoal acaba questionando isso. Mas vou aqui do outro lado. E o texto de Apocalipse 3:10 lá, que fala que vai livrar a igreja lá, te tirar da hora da aflição? Então, a discussão que a gente tem ali são dois elementos, né? Porque Apocalipse, a gente pode fazer a seguinte divisão aqui, né? Você tem Apocalipse de 1 a 3, de 4 e 5, depois de 6 a 19, 20 a 22, né? Esse texto que aparece na carta de Laodiceia, né, que é a última. Então, o problema da leitura desse texto é que, de novo, sem autorização de ninguém, botaram essas cartas numa sequência cronológica histórica, né? O que é muito curioso, porque o pessoal divide como se só existisse no mundo a igreja ocidental, né? A igreja da Europa e dos Estados Unidos, então eles tentam encaixar a reforma na igreja mais bonitinha, e aí a igreja no final dos tempos, Laodiceia, é a pior possível, e aí fazem uma interpretação indevida, porque essas igrejas são diversos tipos de igreja da Ásia Menor, que mostram os diferentes tipos de comunidade, que tipo de advertência e que tipo de aprovação elas deveriam receber. Elas não são um eixo histórico. Então, colocar isso, que a Laodiceia é a igreja do final dos tempos, e está dizendo, vou guardar você, né, da hora da aflição, e que, portanto, isso significa a grande tribulação que vai acontecer, é um negócio muito difícil de você realmente comprovar e sustentar. A outra coisa é que você tem o juízo divino que cai sobre a terra, particularmente quando você tem a abertura lá dos selos, né, tem as taças que vão cair, e isso está, claro, de 6 a 19. O que o pessoal faz é que essas marcas do juízo divino são associadas com a grande tribulação. E a pergunta, será que é isso mesmo? Quer dizer, uma intolerância e sofrimento dos cristãos significa o derramamento da ira de Deus sobre a terra no mesmo... Você está falando da mesma coisa? Isso também quer dizer,
onde a gente está pisando com esse argumento é muito movediço, é muito frágil, você não tem como comprovar isso. E tem mais um outro detalhe. A pergunta é guardar da hora da tribulação no sentido de retirar ou guardar você em meio à tribulação. Então, eu diria que, na verdade, eu acho isso muito um escapismo muito significativo, onde o pessoal diz, olha, se tiver tribulação eu estou fora, né? Então, eu acho que dificilmente, eu pergunto se você é pré ou pós, eu sou pró-tribulacionista. Eu acho que a igreja não vai caminhar se ela não entender a importância de Colossenses 1:21, que diz que falta cumprir em nós o restante das aflições de Cristo Jesus, que somos o seu corpo, e isso faz parte dessa caminhada que tem a ver com o propósito de dependência de Deus. Então, eu não vejo cristianismo autêntico sem a realidade da tribulação, que né, imagina, se o nosso Senhor passou pelo que passou, o que seria a nossa vida? O que vai ser? Privilégio sombra esse, e água fresca. Que tipo de ideia a gente está desenvolvendo? Então, acho que precisa de uns ajustes aí para entender melhor o cenário. No nosso pensamento teológico aí tem muita coisa, e às vezes a nossa leitura, eu concordo plenamente, é muito baseada na teologia sistemática. E aí o que a gente quer normalmente é explicar as nossas ideias, né? E não ler o texto, né? Não ler o texto. Mas, professor, para a gente encerrar, então, e foi uma ideia que o irmão logo no início já abordou, sobre a questão do Apocalipse, e trazendo algumas indicações assim, até de um certo medo, receio, ou de uma proximidade para que isso ajude em alguma previsão futurística. Eu queria que o irmão encerrasse deixando uma mensagem para quem nos assiste, uma aplicação de fato dessas questões da escatologia. Como é que isso precisa mudar? Que tipo de resposta o cristão precisa dar a esse conhecimento na sua vida prática, né? O que isso vai interferir na nossa caminhada cristã, na convicção, certeza do sacrifício de Cristo, da nossa salvação, da garantia a partir disso, né? Do nosso resgate, do pagamento da dívida. Como é que a escatologia mexe com tudo isso? Eu acho que uma palavra muito significativa, né, que a Bíblia traz para a gente, ela tem 2 leques aqui, é a gente entender a importância da espera e entender como a realidade se movimenta a partir da esperança. Eu acho que a gente nunca saiu do mesmo lugar dos discípulos. Quando Jesus está ali com eles chegam, Senhor, e aí, quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Os discípulos são judeus. Os discípulos sabem que os romanos estão deitando e rolando e são donos da situação. Então, Senhor, quando é que o Senhor senta no trono lá? E a gente já estavam querendo há muito tempo sentar à direita, à esquerda, para a gente botar a foto no Instagram lá e aparecer no holofote. Né? Quando é que a gente arrebenta a boca do balão aí e a gente domina o cenário? A resposta de Jesus não compete a vocês saber os tempos que o Pai reservou. Então, num certo sentido, aquilo que envolve a nossa curiosidade detalhada, Deus não responde. E Deus não responde porque o que a gente tem é a síndrome do controle. Eu quero ter uma realidade de Deus que eu preciso saber como é que ele funciona para eu poder controlá-lo. Inclusive, Mateus fala, se você achar que o Senhor está demorando e você começar a aprontar e espancar o seu conservo, como é que ele vem? Sempre numa hora inesperada. Então, essa realidade da espera, ela é fundamental. Deus tira o povo do Egito, ele podia no dia seguinte botar na terra prometida, mas ele não faz isso. O chamado é para o deserto. O chamado é para uma relação de dependência. O chamado é para a desconstrução da nossa relação de autossuficiência, de dependência de nós mesmos. Então é um processo de santa humilhação para nos levar àquilo que importa, que é crescer a semelhança de Cristo, que esse é o objetivo. O que é ser discípulo de Jesus? É ser mais parecido com Ele. Então, a escatologia, que a gente transformou numa satisfação de curiosidade, ela tem o objetivo de trabalhar a esperança, quer dizer, por mais que surja o Nero, o Império Romano,
templo destruído, tudo acabado, eu não deixo de esperar e de crer. Né? E eu tenho essa expectativa. Então, hoje, você vive nesse mundo com tantos desencontros e loucuras, e tem pessoas que, inclusive, ficam toxicamente contaminadas quando estão ouvindo tudo que é de um discurso catastrofista e negativo. Então eu acho que alguns ficam inclusive dependentes disso, parece que eles gostam, querem ouvir coisa apavorante para alimentar algum tipo de coisa estranha no pensamento. Então a gente tem um enfrentamento disso pela esperança e pelo desenvolvimento daquilo que tem a ver com a fé, né, comprovada, que produz perseverança e tal. E o caminho é aprender a esperar, porque esperar é aprender a depender de Deus. Então, em vez da gente, a gente tem que olhar os sinais, entender, estudar com profundidade a nossa responsabilidade, mas o objetivo maior é o que Pedro diz. Quando ele fala que os elementos em chama se desfarão e que a terra com as suas obras será desnudada, e aí ele diz, já que as coisas serão assim, destruídas, que tipo de pessoas devem ser vocês? Então, a escatologia é um chamado a uma vida de consagração que pode, né, numa espécie de grande passo de fé e de amor, antecipar o futuro, né, pela mistura de espera com esperança, à medida em que a gente transforma o presente, porque a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, e a gente atravessa essa realidade num corredor escuro, pegando na mão do Pai Celestial, confiando que Ele sabe até onde fica o final dessa saída. Então, acho que a gente precisa dar uma sintonizada com esse espírito bíblico e deixar um pouco de lado esse jeitão meio complicado que a gente tem. Que é o que parece que atrai a curiosidade, inclusive ganha muito espaço hoje nas redes sociais, né, que deu voz assim a uma escatologia mais catastrófica, né? Vende mais, né? Então, eu acho que apela para essa insegurança indevidamente aplacada, como quem usa por uma enfermidade maior apenas uma espécie de analgésico, né? Nossa, eu tô ansioso. Ah, não, olha, vai ser isso aqui, né? Amanhã, qual é o outro analgésico que eu tomo? Mas a coisa é mais, assim, sem dúvida, profunda na nossa caminhada. Né? Sim, até para que você não caia num aspecto de prisão, né? Para que seja aprisionado por esses acontecimentos, né? E às vezes ligado a coisas que não tem relação nenhuma, né? Vai sair daqui, ou vai para lá, ou falou aquilo, ou fez aquilo e vai acabar dando algum problema. Professor Sayão, vou agradecer demais a sua participação, obrigado pela conversa. Bom, eu amo demais, sou fã. Muito obrigado. Quando o irmão pincelou ali a questão do problema do mal, seu livro sobre, as suas falas sobre, é uma temática que você que gosta, ou se não gosta, vem descobrir o trabalho do Sayão sobre, que você vai se apaixonar. É incrível, incrível a leitura e a forma como o irmão coloca, trazendo sempre essa dinâmica de uma aplicação pessoal e para a gente transformar a nossa vida cristã. De novo, obrigado, meu irmão. Deus continue abençoando sua vida. Eu que agradeço. Um grande prazer estar aqui. Deus abençoe muito Amém. A sua vida, Zeca. Também vocês que estão em sintonia com a gente e o Fórum Teológico por essa oportunidade especial da gente conversar sobre coisas tão importantes.